Fala, meus queridos, que bom estar aqui de novo. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre a diferença entre a filtração comum e a filtração a vácuo, né? Diferença que vai ser suficiente para você responder as tarefas de casa, questão lá que vai ser aplicada no seu colégio e também provas de vestibular. Ó, filtração comum, filtração a vácuo. Primeiro eu quero que você olhe para esse lado. Aqui eu tenho uma filtração comum, aqui eu tenho uma filtração a vácuo. Até que é um pouco parecido a filtração comum e a filtração a vácuo, tá certo? Bom, a diferença básica, já adianto para você, é a seguinte. Na filtração comum, você vai ter uma mistura do tipo sólido líquido e o líquido ele vai passar pelo funil usando somente a força da gravidade, que é um processo espontâneo, né, de saída do líquido, e essa passagem do líquido pelo nosso funil, por nosso filtro, se dá tão somente pela ação da gravidade, tá certo? No caso da filtração a vácuo, aqui não. Aqui não é só a força da gravidade, né? A força da gravidade que atua, ó, nessa direção. Aqui, além da força da gravidade, a gente vai ter uma outra força atuando, que é uma redução de pressão aqui dentro do nosso recipiente. Então a pressão vai ser reduzida com o auxílio de uma bomba. É uma bomba a vácuo, tá certo? Uma bomba a vácuo ela vai ser usada. E nisso aí a gente vai ter o líquido sendo sugado em alta velocidade e a sua separação da fase sólida sendo viabilizada, tá certo? A diferença básica é essa. Aqui se usa somente a força da gravidade para que a gente tenha um escoamento. Aqui a gente usa, além da força da gravidade, faz uso do auxílio de uma bomba, tá certo? Outras diferenças, ó. Bom, na nossa filtração comum, o recipiente de coleta é um recipiente até que frágil, tá certo? Recipiente que pode se quebrar com facilidade, que é o Erlenmeyer, tá certo? É o Erlenmeyer aqui. Esse Erlenmeyer, ele não vai sofrer nenhuma compressão, nenhuma redução de pressão. Ele não vai ser submetido a uma situação de estresse que pode fazer com que suas paredes se rompam, diferente do que vai acontecer aqui no recipiente da filtração a vácuo. Enquanto aqui a gente tem o Erlenmeyer, aqui a gente vai ter, ó, um Kitasato. Um Kitasato é um recipiente parecido com o Erlenmeyer, só que suas paredes são mais espessas. Dá pra gente colocar assim, ó, paredes mais espessas. A gente vai ter também uma saída lateral para que a gente faça o plug da nossa bomba que vai reduzir o vácuo aqui dentro. Então, um recipiente mais resistente, tá certo? Bom, outra diferença. Aqui a gente vai ter um funil comum. No laboratório, um funil de vidro, né? Pode ser até usado um recipiente, um funil plástico aqui, tá certo? Um funil que, como a filtração é comum, não vai experimentar uma situação de estresse, diferente do que acontece aqui. Aqui a gente vai ter, fala agora da filtração a vácuo, um funil que geralmente é feito de mármore, de cerâmica, né? Ele é bem resistente e ele recebe um nome especial, né? Tem gente que chama de funil de Buchner, seria a leitura aqui tal qual está sendo apresentada. Funil de Buchner, tá certo? Mas entenda que esse funil da filtração a vácuo, ele é diferente do funil da filtração comum, tá certo? Isso aqui é usado, a filtração a vácuo ela vai ser usada quando a filtração comum ela não dá conta. Filtração comum não dá conta, ou então, caso seja feita a filtração comum, o processo ele deve ser muito demorado, né? Então vai se fazer uso da filtração a vácuo. Um detalhe, nas duas filtrações a gente usa papel de filtro. No caso da filtração comum, o papel de filtro ele vai revestir toda essa área aqui, ó. Ele faz o revestimento de toda essa área. No caso da filtração a vácuo, o papel de filtro ele vai ser colocado somente aqui nessa região. Fica sobre a parte porosa do nosso funil, né? Bom, geralmente quando a gente coloca o papel de filtro, a gente molha ele, molha o recipiente,
E nisso aí a gente tem uma melhor fixação do nosso papel de filtro, tá certo? Galera, essas são as diferenças básicas e a gente fica por aqui. Até a próxima.